Fala, turminha! E aí, galerinha? Vocês acharam que eu não ia aparecer aqui hoje, né? Porque eu não coloquei nenhum post. Hoje eu tô aqui em Ribeirão Preto, tô dando aula para uma turma. Turma, e aí? Beleza pura com todo mundo? Bem-vindo, Lisa, bem-vindo, Tiagão, bem-vindo, Vitão. Vitão tá aí. Quem mais que tá aqui? Doutor Roberto Busato, show de bola, gente, que galera massa. A Lilian, legal. E aí, turma, beleza? Digita meu 10 aí que eu quero saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo bem. Hoje teremos um tema, eu enjoei de falar de autoligado, hoje eu quero falar de contenção, pode? Pode. Sabe o que acontece? Inclusive ontem eu falei para todo mundo que a live de hoje seria a continuação das perguntas e respostas do tema ortodontia autoligado. Mas eu enjoei, eu cansei de falar daquilo. Aí eu resolvi falar de contenções hoje. Eu tenho algumas perguntas aqui de alguns alunos. Então, são perguntas bem interessantes e eu acho que a gente deve falar desse assunto, que também é um assunto que gera muita dúvida, beleza? Vamos fazer isso? E outra coisa, eu não vou ficar com enrolação aqui não, que eu sei que vocês têm mais o que fazer. Só me desculpem de vez em quando tem um barulho, eu estou em frente a uma avenida aqui, está muito barulhento, mas tudo bem. O importante é ser feliz. Tá legal? Show! Vamos lá. Turminha, eu vou tirar os comentários só para ficar mais bonitinho aqui o nosso slide, tá? Ó, desativar os comentários por enquanto, daqui a pouco eu ativo novamente, tá? Então, começando, tema da nossa live de hoje, contenções. Ó, comeu um pedaço ali da minha pergunta, mas tá tudo certo. Eu vou ler para vocês, tá? Hélio, eu posso... Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu explicar de novo. São perguntas colocadas dentro da nossa plataforma do curso Ortodontia Clínica Essencial, tá legal? Que eu sempre busco essas perguntas debaixo de todas as videoaulas e eu vou responder as perguntas dos alunos, tá legal? Posso colocar uma contenção inferior somente nos caninos, colada só nos caninos? Ai, caramba, isso é tão relativo, né? Vocês já viram que a gente aprende, né, no nosso curso de especialização, ou a gente aprende no nosso curso de aperfeiçoamento, aquela contenção convencional, colada somente nos dois caninos. E uma coisa importante em relação a essas contenções, pessoal, é o seguinte, eu estou olhando para lá, eu queria que vocês vissem isso aqui, ó. Tem uma imagem bonita, ele tem uma avenida bacana aqui na minha frente, mas eu vou tentar focar aqui. As contenções são assim, se eu colar a minha contenção somente nos caninos, tá? Eu corro o risco de movimentar algum dente para vestibular. Deixa eu explicar melhor, porque eu achei que não ficou bem explicado isso não. Toda vez, imagina que eu vou fazer um tratamento de um paciente que vai precisar usar contenções no final do tratamento. Esse paciente que vai precisar usar contenção, normalmente é um paciente que tinha o quê? Um apinhamento. Quando eu coloco um arco inferior, alinho e nivelo os dentes, principalmente sem fazer nenhum tipo de desgaste, o que acontece? Eu faço o alinhamento dos dentes, protruindo esses dentes. Vocês concordam com isso? Exatamente. Quando eu faço esse alinhamento protruindo os dentes, esses dentes que foram protruídos, a recidiva que pode acontecer neles é o movimento contrário do que eu fiz. Vocês concordam? Então, esse movimento contrário, ele pode ser evitado utilizando uma contenção colada só nos caninos, justamente porque o fio dessa contenção fica tocando na face lingual dos incisivos e quando eles tentam voltar, deixa eu voltar aqui, ó. Quando esses incisivos tentam voltar para a posição de apinhamento, eles não conseguem. Só que tem uma outra situação também que eu acho importante que vocês saibam disso. Se eu de repente tinha dentes apinhados e esses dentes eles estavam
vestibularizados. Ou então, se eu tinha dentes com diastema, eu acho que assim vai ficar melhor. Se eu tinha dentes com diastema e eu lingualizei esses dentes, qualquer dente, mesmo que tivesse apinhado, eu lingualizei. De alguma forma, tirei pré-molar, fiz slice e eu lingualizei. Esses dentes que foram lingualizados, se eu colar uma contenção só nos caninos, sem colar nenhum desses dentes, deixar eles só apoiados aqui, a tendência é esse dente vestibularizar de novo. A tendência, a recidiva, é ele recidivar para o local de onde ele veio. Então, quando ele tentar vestibularizar, de novo, recidivando, aquela contenção que está só apoiada aqui no incisivo, ela vai segurar? Não vai. Eu tenho certeza que você vai falar assim, não, ela não vai segurar. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colar essa contenção nos caninos e também uma bolinha em cada incisivo. Vou dizer uma coisa para vocês. Durante muito tempo, eu colei o meu fio de canino a canino com bolinhas de resina em todos os dentes. E eu vou te falar que isso não está certo. Por que eu fazia dessa forma? Porque eu não queria o cliente me enchendo o saco. Porque, recidivou, tá, tudo bem. Só que isso não é planejar a contenção. Isso aí não é fazer planejamento de contenção. Planejamento de contenção é assim. Se eu, por exemplo, estou com receio de um dente que estava girado, um incisivo central que estava girado, se eu estou com receio de que esse dente gire novamente, eu vou colar os caninos e vou colar esse dente. Você não precisa colar todos os outros? Não, porque os outros estavam bem posicionados. O que estava ruim era esse canino. Então a contenção ela tem que ser planejada junto com o caso. Comeu um pedaço aqui, mas vamos que vamos. Qual fio usar nessa contenção fixa inferior? Turminha, nós temos dois tipos de fio que a gente pode usar. O fio que a gente pode usar é o Twist Flex. Procura a espessura maior que você encontrar. O pessoal me pergunta que número que é. Sei lá, eu nem lembro. Sabe por que eu não lembro? Então eu vou te explicar como é que é a organização lá dentro do consultório. A organização lá funciona assim. Opa, fica tranquilo, Reginaldo. A organização funciona assim, turminha. Eu pego esse fio Twist Flex, eu tiro da vareta, tiro daquele tubo lá que é onde eu guardo as varetas. Eu tiro não, minha secretária que faz isso, tá? Eu tiro desse tubinho onde ficam as varetas dos fios. Ela corta alguns pedacinhos já do tamanho dessa contenção e coloca em algumas caixinhas para mim. Como eu trabalho lá com, 6 cadeiras, pelo menos na parte superior do consultório, são 6 cadeiras. Ao invés de eu ficar comprando uma vareta de fio, um pacote de fio para cada cadeira, eu compro só uma vareta ou duas, ela corta os pedacinhos ideais e deixa guardado. Então por isso que eu nem lembro qual é a espessura de fio, mas é o Twist Flex, é o mais espesso possível. Tem um outro que chama-se Penta-One, que é muito bom também. Mas esses fios, Twist Flex e o Penta-One, são fios que eu vou colar em todos os dentes, de canino a canino. Vou colar os 2 caninos e vou colar todos os incisivos. Quando que eu vou fazer isso? Quando eu tinha vários incisivos girovertidos, muito apinhados, e que eu estou com medo desses incisivos girarem novamente e até vestibularizarem. Tá bom? Agora, quando eu não estou com medo de vestibularizar e quando eu não estou com medo de girar, eu posso simplesmente colar um fio 20 de aço ou até um fio 0,6 milímetros de aço na palatina lingual dos incisivos e colando a resina somente nos caninos. Tá bom? Turminha, escuta o que o tio Hélio vai falar agora, que isso aqui é muito importante, é sério mesmo, tá? A contenção você planeja no dia do planejamento do seu caso clínico, o planejamento do tratamento. A contenção precisa ser planejada junto no dia do planejamento. Eu vou contar uma coisa para vocês. Já tive problemas com paciente de terminar o tratamento e o cara falar assim para mim, eu não vou colocar esse negócio, muito menos pro resto da vida, porque você não me falou que eu tinha que colocar isso antes. Se eu soubesse, eu teria
O paciente falou para mim, eu nem teria feito o tratamento, tá bom? Isso é chato, então você tem que explicar antes. Eu vou deixar para todo mundo, eu estou corrigindo um e-book que eu fiz sobre esse assunto, que é contenções. Hoje eu ainda não consigo terminar de corrigir ele inteiro, porque eu estou dando aula hoje. Eu tirei um tempinho para vir aqui bater um papo com vocês. Mas, até no máximo, sábado eu vou disponibilizar esse e-book dentro do nosso grupo do Telegram. Mas é o grupo dos cadastrados da maratona. Então, se você quiser cadastrar, o que você vai fazer? O Vitor pode colocar aqui nas... Não, faz isso não, porque eu eliminei aqui os comentários. Tá na bio do meu Instagram. Se virou, vai lá e cadastra lá na Maratona do Ortodontia Essencial, que serão aulas gratuitas que eu vou dar do dia 13 ao dia 16 de janeiro. Aulas de verdade, tá? E depois do dia 16, a gente vai até abrir inscrição para o nosso curso fechado, que é o Ortodontia Clínica Essencial. Mas independente de você fazer o curso, tá? Eu não estou aqui para forçar a barra para você fazer curso, tá bom? Apesar de eu entender que é um divisor de águas na vida de várias pessoas. Hoje eu quero entrevistar uma aluna do curso aqui, a Claudinha. Claudinha, gente finíssima. Vocês vão ver o que ela tem para contar. E eu já falei para ela, não é que ela vai contar propaganda de curso, tá? Não é isso que eu quero que ela faça. Eu quero que ela conte para nós a experiência dela como profissional da área da ortodontia. Porque a experiência do outro pode ajudar a gente, inclusive no nosso crescimento profissional e pessoal, tá? Então, se você quiser o e-book de contenções, em primeiro lugar tem que fazer borbulha de coração, segundo lugar tem que ir lá na bio do meu Instagram e se cadastrar na Maratona da Ortodontia Essencial, beleza? Vamos a mais uma pergunta. Olha, essa não cortou muito não. Posso usar a contenção com placa de acetato? Pode. Galera, não é em todo caso que a gente usa a contenção com placa de acetato, tá bom? Se o seu paciente tem uma parafunção, evite essa contenção por bolhas de coração. Aí, ó, isso é show. Evite a utilização da contenção com placa de acetato. Por quê? A consistência do material não é igual ao acrílico. Então, a dureza não é a mesma coisa. E aí o paciente sente aquela plaquinha meio macia e tal. O que vai acontecer? Ele vai aumentar a parafunção que ele tem. Como é que você descobre se o cara tem parafunção? Pergunta para ele. Cara, você tem apertamento, bruxismo? De repente ele vai falar assim, eu não sei, eu tenho uma dor aqui muscular no meu temporal. Ele não vai falar temporal, né? Mas ele fala, eu tenho uma dorzinha muscular, aqui no músculo da minha cabeça, eu sinto dor de cabeça, eu às vezes sinto esse músculo aqui meio endurecido. Esse cara pode ter sim uma parafunção. Às vezes ele vai falar para você, eu aperto muito os dentes, à noite, a hora que eu estou dormindo, a hora que eu estou dirigindo. Aí você não vai usar esse tipo de contenção para ele, tá? Bom, mais uma perguntinha aqui, olha, você prefere a contenção higiênica ou é convencional? Toda hora alguém me pergunta isso, gente, é impressionante. Hoje em dia eu prefiro a contenção convencional, tá? Por que eu prefiro a contenção convencional? Justamente porque... Que coisa estranha isso aqui, ó. Justamente eu prefiro a contenção convencional, justamente porque essa contenção acumula menos tártaro, tá bom? Deixa eu mudar um negócio aqui, porque tá estranho isso aqui, ó. Tá. Porque acumula menos tártaro, beleza? Eu acompanho meu paciente de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses, esse paciente ele volta ao consultório. Depois do primeiro ano, ele volta uma vez por ano. Tá legal? Quando ele volta uma vez por ano, é para conferir se está tudo certo. E eu vou ali monitorando o que está acontecendo com os meus tratamentos. Tem paciente que às vezes volta com essa contenção higiênica e o que acontece? O tártaro está cobrindo aquela contenção higiênica. Então isso me incomoda um pouco, eu não gosto muito dessa história não, tá? Já a contenção convencional, a contenção normal, o fio como ele está do meio do dente para a incisal, ele consegue higienizar bastante aquela região ali embaixo perto da cervical do dente, tá legal? Ó,
que massa isso aqui. Tá, beleza. Mas não era para aparecer isso não, tá bom? É isso aqui, ó. Toquei no botão errado. Qual contenção você usa para um paciente que tinha apinhamento inferior? Depende, né? Depende. O cara que tinha apinhamento inferior, eu que te pergunto, tem giroversão? Tinha giroversão? Se tinha giroversão e você colocou, por exemplo, o dente no lugar, você tem que colar esse dente, contenção fixa de canina, e cola esse dente que tinha giroversão. Ah, eu desapinhei protruindo e não tinha giroversão, cola só de canina a canina. Ah, não, eu lingualizei um monte de dente, fechei diastemas, cola em todos os dentes. Então, assim, a contenção tem que ser planejada. Ah, essa pergunta aqui é massa, turminha, olha só. O meu paciente é braque. Eu tratei com extrusão dos dentes posteriores. Pode recidivar? Claro que pode. Por quê? Porque o paciente braque, deixa eu voltar aqui, sem colocar carinha de gatinho. Claro que pode recidivar. Por quê? Porque o paciente braque você trata com extrusão. Então você colocou, às vezes, um platô fixo ou removível e você deixou os dentes posteriores extruírem. E quando o paciente terminar o tratamento, o que vai acontecer? Você vai, ele como tem a musculatura bem forte, ele vai intruir esses dentes novamente. Então, obrigatoriamente, o paciente braque que você tratou com a extrusão de dentes posteriores, você precisa colocar uma placa de contenção com um platô. Obrigatoriamente. Placa de contenção com platô. Essa placa de contenção ele vai usar todo santo dia para dormir, até uns 2 dias no máximo antes do óbito dele, ou seu talvez. Claudinha, deixa eu chamar a Cláudia aqui, turma. Claudinha, escreve para mim aí, me chama para eu poder te achar aqui, meu anjo. Bom, Claudinha vai me chamar aqui agora mesmo. Olha só, bem-vindo Eric, Tiagão. Quem mais está aqui? A Michele. Vocês estão dando risada aí, né? Deixa eu ver se a Claudinha está me chamando aqui. Deixa eu procurar a Cláudia aqui. Cláudia, cadê você? Calma aí, turminha. O Eric, fala aí, me chama que eu converso com você, cara. Cláudia, fala um me chama aí pra mim, Cláudia. Digita aí. Bora, mulher. Cadê? Bom dia, tio Hélio. Olha o Fernando aí. Fernandão, vamos bater um papo. A Cláudia apareceu, criatura. Olha aqui, entrando aqui. Pera aí, Claudinha. Vou te chamar aí. Chamando. Gente, coisa mais chique. Como é que você conseguiu esse fundo cor de carne? Não é um fundo cor-de-rosa num quarto. Cor-de-rosa, que massa. Cláudia, e aí, tudo bem? Tá ruim a imagem? Ficou ruim? Não, tá perfeita a imagem. Tá bom. E aí, tudo jóia com você? Tudo bem? Tudo Pessoal, ótimo. Deixe-me apresentar a doutora Cláudia ortodontista. Na verdade, Cláudia, se apresente, fala lá de onde você é, conta pra gente como é que é seu consultório. Nós queremos, sabe o que acontece, Cláudia? Essa reunião não, eu chamo de entrevista, tem hora que eu chamo de bate-papo. Na realidade, para que é? A gente gosta de ouvir a experiência dos colegas, sabe? E eu sei que você é uma pessoa que tem muita experiência, então esse é um dos motivos que eu te convidei para você vir aqui bater um papo com a gente. Tá bom, obrigada. Desabafa, criatura, conta tudo para nós. Então tá. Eu me formei em 88, aí em Ribeirão Preto, onde você está. Que massa. Me formei e voltei para a minha cidade, de onde eu sou, que é Franco da Rocha, em São Paulo. Voltei para lá, já montei o consultório, comecei a atender, fazia de tudo. E em 94, mais ou menos, eu resolvi fazer um curso de dentística em São Paulo. E era no período da tarde, esse curso.
Eu fui me inscrever e quando eu vim com o folder do curso, comentei com meu marido e tal, no dia desse curso de dentística, tinha um curso de orto de manhã. Aí ele falou, por que você não faz orto de manhã? Você já vai para São Paulo mesmo, né? Aproveita e faz orto. Eu falei, mas não gosto de orto, né? A orto nunca me encantou na faculdade. Não quero fazer, e depois tem prova para entrar, aí vou ter que estudar, era concorrido na época para entrar nesses cursos, né? Eu falei, não quero. E ele insistiu, porque ele falou, Cláudia, a ortodontia, ela te poupa um pouco mais fisicamente do que a clínica, né? Assim, pensa nisso ao longo dos anos, vai ver o que é o curso. Eu fui, estudei para entrar, consegui entrar, e comecei a fazer, e o curso de dentística, o professor teve um problema, ele ia começar só 1 mês e meio depois do início do de orto. Eu comecei a fazer, e aí eu me encantei. Aí eu nem fiz mais o de dentística. Eu tinha certeza. Aí começou a minha história na ortodontia. Só que foram 3 anos, era um curso, um aperfeiçoamento, então, na verdade, começou do zero mesmo, sabe? Aprender, assim, esse instrumental chama isso, ele serve para aquilo, tal. A gente tinha tarefa, era toda semana. A gente tinha tarefa, porque na época tinha muita dobra, né, de fio e tal. E eu ficava com bolha na mão, eu tinha criança pequenininha, acordava às 5 horas da manhã para fazer tarefa, para depois poder ficar com eles, uma loucura. E ia lá para São Paulo, foram 3 anos. E eu não tinha coragem de atender, eu não atendi paciente nesse período de orto, né? Aí eu falei, não, eu era muito detalhista, eu falava, gente, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, né? O paciente a gente atendeu só 1 ano no curso, eu fiquei insegura. Passei para um outro curso, aí fazer ortopedia, conheci um professor que eu adorei, fui fazer ortopedia com ele, aprendi muita coisa de diagnóstico, tal, planejamento, fiz um curso de orto com ele também, aí eu comecei a atender. Aí eu pegava um caso, aí eu levava para ele, eu fazia consultoria, eu morria de medo. Comecei assim. E aí fui pegando segurança e fui fazendo. Eu falei, não, agora eu vou fazer a especialização, eu tenho que ter o título, porque depois vão me cobrar um título, que você não tem título. Fui fazer a especialização. Fiz a especialização, ficou legal, tal. Aí continuei atendendo. A ortodontia e a ortopedia facial, eu acho que assim, quando na odontologia a gente quer restabelecer função, né? Quer estabelecer estética, a gente quer... e a ortodontia eu acho fundamental para isso, né? Então, assim, antes de eu fazer ortodontia, eu atendia criança, por exemplo, meu marido é pediatra, né? E eu acaba atendendo muita criança. E as crianças vinham, eu falava, ele tem um problema, e eu não sabia que época que tinha que abordar esse problema. E aí eu mandava sempre para alguns colegas, eu falava, mas eu queria aprender, né, isso. Então, hoje, assim, é muito legal, porque você realmente muda a vida de uma pessoa. Quando você aborda um problema, né, precocemente, quando você traz função, permite um crescimento adequado. Então, assim, é apaixonante. E aí, assim, o que aconteceu na minha vida? Eu estou com 31 anos de formada, né? Em 2017, eu fiquei doente. Eu tive um distúrbio de sono muito grave, né? E eu comecei a ter muita dificuldade de trabalhar mesmo, por falta de energia. E até então eu estava legal, fazendo minha orto, organizada, meu raciocínio de diagnóstico, planejamento, tratamento, eu estava bem. Nesse ano todo de 2017 foi um ano. O ano, assim, da minha vida até hoje mais cruel, porque eu cheguei no fundo do poço. E eu tive um problema cognitivo até, pela falta de dormir, e não consegui identificar o que causava isso, então os remédios também não ajudavam. Até que se entendeu o problema e eu comecei a melhorar. Só que esse ano, o que aconteceu? Eu parei de atender quase tudo de clínica, eu não tinha forças para atender. Caso novo de orto, eu não conseguia me organizar. Eu pegava o caso, eu olhava, era difícil para fazer diagnóstico, planejamento, eu ficava pipocando, eu comecei a parar de pegar em respeito aos pacientes, né? Eu falava, não, mas como que a senhora não vai pegar? Tratou meu irmão, tratou meu sobrinho, tratou não sei o quê.
Então, mas eu não estou dando, né, assim, e eu parei de entender, porque eu falo, não é justo com os pacientes, eu não estava bem, né? E aí, quando eu comecei a melhorar, foi um ano isso, quando eu comecei a melhorar no começo de 2018, eu voltei a fazer minhas coisas, a parte administrativa da clínica, que era eu que cuidava, voltei a cuidar, e quando eu voltei a fazer as coisas, que eu comecei a ficar bem, eu vi o quanto que eu tinha deixado de fazer, né? O quanto eu tinha ficado para trás naquele ano todo, e aí foi um marco assim na minha vida também. Eu fiquei muito triste nesse dia que eu percebi tudo que tinha acontecido. E aí meu filho chegou do trabalho, né? E olhou, eu estava de bico, parecia uma criança emburrada, né? Eu estava meio de bico. Aí ele falou: o que foi, né? Eu falei: nossa, eu percebi assim que, gente, que cruel que foi esse ano, né? Eu deixei de fazer tanta coisa, eu perdi tanta coisa, tanta oportunidade, tal, não sei o quê. Ele olhou para mim, assim, nos seus 20 e poucos anos, ele falou assim: mãe, você pode ter duas atitudes em relação a isso. Ficar aí de bico, resmungando, ou falar: legal, tô melhor, vou tocar em frente e vou Vou reverter fazer isso alguma tudo. coisa. Eu falei: aham, né? Sim. Eu falei, levei uma chamada assim, delicada, né? Eu falei, ok. E aí comecei. E aí eu comecei a voltar. Só que assim, o que aconteceu, né? Eu acho que mexeu um pouco mesmo com a parte cognitiva, tudo isso. E eu comecei a ter dificuldade de me organizar no ortodontia. Era muita informação, porque você imagina, né? De 94 até agora, né? Quanta coisa mudou, né? Não é a ortodontia que a gente faz hoje, não é mais. Então, ao Totalmente longo diferente. desses anos, nós fomos estudando e fomos correndo atrás de mudar junto. E o que aconteceu comigo? Eu acho que isso que é uma coisa que é legal de falar, né? E dividir isso com as pessoas. A ortodontia, como ela é bastante dinâmica e a gente estuda bastante, chega uma hora que você fala assim, nossa, eu tenho uns casos que eu fiz logo no começo, assim, maravilhosos. Eu vejo os casos hoje, eu falo, gente, que lindo, né, assim, que eu fiz, né? E às vezes hoje agora não, mas nesses últimos anos, eu estava com dificuldade de me organizar junto com tudo que tinha de novo, com tudo que eu fazia e tudo que tinha de novo, e fazer isso tudo dar certo. Eu tive muita dificuldade. Desaprender e reaprender às vezes é difícil. Oi? Cortou. Desaprender e depois aprender de novo. Às vezes o desaprender é mais difícil do que aprender de novo, né? Aí é que entrou você, né? Porque o que aconteceu? Quando eu voltei nessa fala, não, tudo bem, eu não estou conseguindo, mas eu vou conseguir, eu consegui até agora, né? Eu vou conseguir, eu vou voltar. Só que eu não estava assim ainda bem, e 2018 ainda foi um ano de recuperação, e aí eu comecei a ver coisas curtinhas, né? Procurando na internet, e você sempre aparecia aqui, aparecia ali, comecei a ouvir, e estava mais ou menos nessa fase que você está agora de lançar o curso, né? E um monte de vídeo, um monte de coisa. Eu falei, nossa, olha, com você, não é para fazer propaganda não, tá? É história mesmo, né? É isso que eu queria dividir. Com você, eu comecei a ver, assim, a clareza e a simplicidade. Igual você falou agora da contenção, muito claro e simples, entendeu? Então, assim, eu consegui começar a me organizar. Eu falei, legal. Só que como era coisa muito picada, né? Que nem ontem você falou de autoligado, você falou de contenção, você falou... Aí você começa também a ficar, mas eu falei, não, eu vou fazer o curso, porque aí eu consigo me organizar de novo, né, e retomar. E foi assim que aconteceu, que está acontecendo, né, porque assim, você faz uma aula, você refaz essa aula, você vai, chega um caso novo no consultório, você senta, se organiza, vai, peraí, volta lá, estuda de novo um pouquinho. Então, realmente foi um recomeço para mim. E nesse recomeço, você fez a diferença. Tá? Não é Show. propaganda, tá? É Eu de sei, verdade. Claudinha, eu Tá sei que você bom? faz. A Cláudia é uma pessoa muito... Você é uma pessoa de um coração enorme, você sabe disso. E
e muito madura. Então a gente, quando você fala assim, a gente acredita. Né? Você é muito, porque não preciso jogar compete. Qual que é a minha intenção de passar essa história? Assim, tem gente de tudo que é idade, né, na ortodontia, eu participo dos grupos, às vezes eu vejo no grupo do WhatsApp mesmo, algumas perguntas, assim, que a gente acha até muito simples, né, fala, nossa, né, mas isso teria, básico, né, que saber. né? Mas é uma troca tão legal, e eu vejo, assim, aquela supervisão que eu fiz lá atrás, no começo da minha ortodontia, é mais ou menos isso que está acontecendo hoje com essa nossa facilidade de grupo, né? Sim. Então, assim, nossa, gente, eu estou com um caso assim, olha, eu pensei nesse planejamento assim, assado, mas o que vocês acham? Aí um fala aqui, outro fala ali, outro fala aqui, te acende um monte de coisa, então soma a ortodontia, esse esquema do nosso grupo, desses seus cursos, está sendo muito generoso, né? A gente está conseguindo ser profissional melhor, né? Que massa. E dividir, né? Porque a gente já fica fechadinho lá dentro do consultório, né? Sim. Aí você fica fechado, tal, e isso abriu, né? Então eu acho que foi muito legal. Muito bom. Show de bola. Tem só mais uma coisa que eu queria falar depois, tá? Conta, vai. Pode falar. Não, pode falar da mentoria? Pode falar da mentoria, Pode? claro que pode. Então, a gente tem um esquema com o Hélio de mentoria, né? E também foi um desafio para mim, né? Eu estar aqui hoje falando aqui, isso para mim, né? Eu sei que assim, as pessoas têm muita facilidade. Deixa eu te interromper. Você leva muito jeito para estar aqui falando, Cláudia. Mas muito jeito, Cláudia. Tá. Perfeito Mas, te ver assim, aqui. Vai. Não, mas assim, a mentoria foi um desafio, né? O começo da mentoria foi muito legal, porque deu umas cutucadas, né, assim, na gente, tipo, né, que você espera de você, o que você é, tal. E aí, nesse ano que eu fiquei doente, assim, a parte financeira fez assim, obviamente, só eu que trabalho no consultório, né, e eu sempre fui muito centralizadora, eu nunca quis ninguém lá, porque era do meu jeito, e ninguém ia atender meus pacientes como eu atendo, ninguém ia acolher como eu acolho, enfim. Aí eu percebi que assim, gente, eu tenho que mudar, o consultório é muito caro, né? E eu vou ter que enfrentar desafios, abrir a minha cabeça e fazer. E a mentoria me ajudou isso. Porque eu comecei na mentoria assim. Hoje eu tenho uma dentista trabalhando comigo, eu consegui diminuir minha carga horária, eu consigo administrar a clínica, ter outra pessoa, estudar, né? Eu não fico lá o dia todo dia no consultório, mas foram desafios que, assim, a mentoria me ajudou, entendeu? Então eu tô olhando para mim hoje, e eu percebo que os meus filhos olham para mim hoje e têm orgulho, entendeu? E também foi por conta disso, tá? Eu tô me desafiando, eu tô entrando de cabeça, entendeu? Claudinha, eu vou te contar uma coisa. Essa palavra que você falou aí, ela me fascina, porque a hora que você falou, eu já arrepiei. Orgulho. Eu pergunto para muitas pessoas, cara, se você não pode até não fazer por você, mas quem que vai sentir orgulho de você? E é gostoso quando a pessoa sente orgulho da gente, não é? Uhum, muito massa. Massa. Eu percebo isso, eu olho, porque assim, eu cheguei, quando eu estava doente, a pensar em parar de trabalhar, né? Uhum. E assim, qual é a perspectiva de vida que hoje a gente tem, né? Eu tenho 55 anos. Eu falo, gente, eu vou viver muito ainda, por que eu vou parar de trabalhar? Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu voltei de férias agora na segunda-feira, eu estava sentada lá, eu me emocionei, porque eu estava fazendo as coisas e falava, gente, eu gosto muito disso, sabe? Eu sou feliz aqui, sabe? Assim, como é que eu pude pensar em parar? Porque estava com problema mesmo. Mas assim, a gente tem muito tempo pela frente ainda, né? E assim, a gente tem que continuar aprendendo, continuar estudando, continuar sendo pessoa melhor, né? Em todos os sentidos, né? Vou contar para a turma aqui, Cláudia, porque senão às vezes eles vão ficar perguntando e sem saber o que significa tudo isso. A mentoria.
Seguinte, turminha, só para vocês entenderem, tá? A mentoria que a Cláudia está falando não é aberta para todo mundo, não é aberta assim, não é uma coisa que a gente abre turma e fecha turma toda hora. Para vocês terem uma noção, a turma da Claudinha foi a primeira e depois disso a gente não abriu mais, Cláudia. E são coisas que a gente faz, poderia até chamar de um benefício talvez, mas coisas diferentes que a gente faz para os alunos, somente para os alunos. Então, a partir do momento que que a pessoa se torna um aluno, né, Cláudia, como você, ela entra lá, como a Cláudia falou, para dentro de um grupo, e dentro desse grupo, a gente chama de grupo porque é um nome bonitinho, né, Cláudia? Mas é a nossa tribo. Eles entram, todo mundo entra para dentro da nossa tribo, e ali dentro da nossa tribo tem uma regra. É um pelo outro. E nós vamos fazer essa porcaria funcionar de um jeito ou de outro. Não é mais ou menos assim? Você pode ver que mesmo quem está lá no comecinho, menos experiente, ele coloca um caso clínico. Gente, me ajuda a planejar. É o que a Cláudia falou, assim, às vezes é uma pergunta tão básica, não tem um que fala assim, olha, mas puxa vida, você não sabe isso? Não tem. Não. A pessoa pode até achar que a pergunta é básica, mas a pessoa vai lá, a Cláudia vai lá, o Eric está aqui, vai lá, o Fernando vai lá, todo mundo, a Rafaela está aqui, que também é aluna, todo mundo vai lá e auxilia aquela pessoa, além da gente. Bem legal. É bem legal. E aí, de vez em quando, para esse grupo, a gente às vezes faz a mentoria, faz, por exemplo, a tutoria de caso clínico e assim vai. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, independente do que você está falando, só de te ver aqui é bom demais. Gente, deixa eu contar um segredo da Cláudia aqui. A gente fez umas brincadeiras na nossa... Brincadeira nada, né, Cláudia? A gente fez uns exercícios na nossa mentoria, onde os mentorados tinham que gravar alguns vídeos para nós, né? E eles travam, e é uma dificuldade danada. E você vê a Cláudia falando com cara, com essa leveza, até pode apresentar o Jornal Nacional, criatura. Que massa. Você lembra quando eu falei, no primeiro vídeo que eu gravei, que eu ficava mexendo a cabeça, que eu parecia aquela girafinha que ficava... Parecia. Eu ria muito no começo. Então, são desafios. Quando que eu pensei em fazer isso, né? As pessoas fazem isso com facilidade, né? Mas eu não pensava nisso, mas eu acho que faz diferença. Eu acho que nem o estímulo que vocês deram, né, pra gente entrar no Instagram, postar coisas de conteúdo mesmo. Isso eu estou engatinhando, mas eu estou me organizando para isso, sabe? Fazer os conteúdos para poder colocar numa sequência e tal. E a gente faz a diferença na vida das pessoas. Uma coisinha que eu coloquei lá, todo mundo, nossa, que legal saber disso, nossa, eu não sabia, nossa, não sei o que. Fala, gente, é uma coisinha e você faz a diferença, né? Deixa eu explicar de novo, porque lá dentro, turma, lá dentro do curso, tem um módulo, né? Não sei se você lembra, Cláudia, do módulo de crescimento profissional. Tá? O que é o módulo que eu chamo de crescimento profissional? É aquela coisa que, além de tudo isso que a gente aprende dentro da ortodontia e trabalhar direito, porque o cliente quer que você entregue um bom trabalho, mas a gente planta uma pequena semente para quê? Para o aluno começar a se mostrar, a aparecer com um único objetivo: contribuir com a vida do outro. Porque esse objetivo, cara, a gente gosta de fazer. Então, por exemplo, se você falar assim para mim, Hélio, você vai lá no seu Instagram fazer uma live todo dia 11h30 da manhã para ganhar dinheiro. Eu falo, dinheiro eu já tenho um pouquinho, eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa, tem até piscina lá em casa. Então, eu não sei se eu venho aqui por causa de dinheiro. Mas você falar assim, cara, eu recebo, Cláudia, você sabe disso. Eu recebi há pouco tempo uma mensagem de um cara lá da Bahia, nem sei de onde, o cara falou assim, cara, pelo amor de Deus, você está me ajudando tanto, você entrou aqui dentro do meu consultório com uma informação que eu estava ferrado aqui, e o meu sonho era pegar um avião e ir para São Paulo para poder fazer um curso para descobrir isso, mas você entrou aqui, isso é bom demais, foi Deus que te colocou aqui dentro. E você fala, caramba, isso eu gosto. A contribuição, ela movimenta as pessoas. Então, o que acontece? Vai ganhar dinheiro com isso? Provavelmente sim, como consequência. Mas a contribuição, aquela história de falar, eu estou ajudando,
isso vai te empurrando a motivação. A motivação é outra, exatamente. O dinheiro é consequência, mas é isso que eu te falei. Em algum lugar eu vi um comentário sobre os seus cursos e a pessoa falou, eu acho que ela fechou tudo, né? Assim, a forma clara, eu acho, objetiva que você fala e generosa, porque assim, às vezes você ouve alguns vídeos, algumas coisas, e a pessoa joga alguma coisa, tipo, mas a informação você vai lá pegar, né, tal. Não, não é informação. Jogo Entendeu? tudo aqui. E assim, algumas pessoas, eu acho que estão aqui mesmo para fazer muita diferença na vida das outras, e você é uma dessas, né? Você tem esse poder, de se organizar e de passar essa informação de forma clara e objetiva, né? A Flávia também, gosto bastante, né, das intervenções dela, estão sempre muito oportunas. Eu não gosto da intervenção dela, não, ela é muito eu já percebi, né? Homem sendo homem, né, assim, mas homem tudo bem. Deixa eu contar uma coisa para essa turma aqui, até para esclarecer isso. Do dia 13 ao dia 16 vai ter a nossa maratona, né, que eu vou dar aquelas aulas gratuitas e tal. É como você tá falando. Claudinha, eu entrego tudo aqui. Não escondo nada aqui, tá? Quando a pessoa se inscreve, por exemplo, dia 16 vai ter o curso. É exatamente o que você falou. Quando a pessoa entra lá para dentro do curso, o que ela consegue lá dentro? Claro, ela consegue mais detalhes de uma forma mais passo a passo, mais organizada. Porque, mais organizada. Né, aqui eu falei um dia de uma coisa, falei de outra, mas entrego tudo. Tudo que você vai ver lá dentro é tudo que eu falo o tempo todo. Só que lá está muito mais, tem material de apoio, tem artigos, está tudo mais organizado. Então, assim, é um passo a passo diferente. Claro, a gente vive tem que pagar a faculdade dos meninos? Tem. Né? Tem que ganhar dinheiro? Tem. Mas é aquela história. O objetivo principal do curso, quando ele foi feito, é para ver a pessoa com essa carinha boa que você está hoje. Não é só por causa da faculdade que eu tenho que pagar. É para ver aquela pessoa, porque eu vou te falar uma coisa, hoje você me deu um grande presente, Cláudia, eu te juro por Deus. O seu semblante, ele está diferente. Muito obrigado por isso. Tá. Obrigada né? Eu que tenho que agradecer. E obrigada pelo convite. Eu fiquei, logicamente, apreensiva quando foi feito, porque eu tinha que me expor, né? Mas depois eu pensei justamente nisso. Eu falei, olha, eu tenho uma história que, assim, eu cheguei no fundo do poço, né? E eu voltei, né? E tive apoio de uma pessoa que eu nem conhecia, né? Que era você, assim, eu fui resgatada, né? Assim, e estou aqui querendo trabalhar mais não sei quantos anos, querendo fazer o melhor, né? E melhorar sempre, continuar estudando. Então, acho que, às vezes, tem até gente passando por isso. Eu vejo muito comentário. O consultório está difícil. Acho que eu vou parar, eu vou mudar. E assim, tipo, viu, vem cá, vamos lá, vamos junto, né? Vamos continuar. E aí, por isso que também eu achei legal. Que massa. Você pode ter certeza que você contribuiu muito. Contribuiu com quem ouviu e contribuiu comigo. Para eu ter certeza de que vale a pena, viu? Vale. Obrigado. Continua firme aí, tá bom? Tô firme. Muito obrigada por tudo. Tá bom. Obrigada, eu vou lá almoçar com os alunos aqui de Ribeirão agora, porque à tarde tem mais aula e amanhã, 11h30, nós estamos aqui de volta. Deixa eu dar um recado só para a turma aqui. Não vai embora não, Cláudia. Quem quiser se inscrever e pegar, inclusive, o e-book que eu fiz sobre... Viu, Claudinha? Você pode pegar também, tá legal, o e-book de contenções. Eu vou liberar, acho que eu vou liberar esse e-book sábado, porque eu não consegui acabar de corrigir uns detalhes dele. Vou liberar dentro do grupo do Telegram para quem se inscrever na maratona. Inclusive, Cláudia, mesmo sendo aluna, se inscreve nessa maratona e assiste as aulas. Isso. Do dia 13 ao dia 16, você assiste as aulas, porque vão ser aulas bem legais mesmo. E dia 16 eu vou abrir uma nova turma do Ortodontia Clínica Essencial. E eu vou sempre precisar de você, você vai ver. Se Deus quiser, um dia você vai estar lá dentro ajudando a gente. Tá bom? Tá bom, viu? Fica com Deus. Tchau. Obrigado. Beijo. Tchau, turminha. Também. Beijo para todo mundo. Amanhã a gente conversa.